que vão te ajudar a se comunicar no ambiente profissional, mas também no ambiente social, de uma forma eloquente, de uma forma mais carismática, de uma maneira mais leve e assertiva ao mesmo tempo. O que tende a ser bastante difícil, porque as pessoas normalmente acreditam que no contexto profissional elas precisam ser mais sisudas, mais rígidas, menos carismáticas para parecer mais sério. E na verdade não é bem assim. Atualmente a gente tem estudos que comprovam que os mais competentes e os mais importantes nomes do mercado de trabalho, eles consideram que a comunicação e a comunicação carismática, né, essa comunicação que envolve, que engaja, é responsável por mais da metade das vantagens da receita de suas empresas. Então é bem interessante olhar por essa perspectiva e ver o que você pode aprender para não somente escalar na sua carreira como profissional, mas se você tem um negócio também, pensar nessa questão de como você pode melhorar a sua comunicação com o cliente, com o público interno, com seus colaboradores, enfim, tá? Muito bem. O pessoal está acenando ali, já são 18h33, eu vou iniciando a nossa aula e eu quero iniciar, principalmente para quem não me conhece, eu quero iniciar de uma forma, digamos assim, inversa, disruptiva. Normalmente, quando nós nos apresentamos, nós falamos quem nós somos. E isso é muito recorrente. Vocês vão a palestras, vocês vão a reuniões com pessoas novas, e essas pessoas se apresentam quem eu sou. Eu me chamo Juliana, sou professora, mas não é isso que eu quero dizer para vocês hoje. Eu quero começar essa aula contextualizando quem eu sou a partir do que eu não fui. E isso, para mim, é muito significativo, porque eu sou uma pessoa que está constituída a partir de uma variedade de negações ao longo da minha vida. Negações que eu fiz, negações que eu recebi, vários nãos ao longo da vida. Eu fui uma adolescente que não aproveitou oportunidades que poderia ter aproveitado durante a adolescência, porque eu vivia numa cidade fronteiriça, uma cidade na fronteira com o Paraguai, um lugar pequeno que na época era bastante violento. E eu convivia com colegas de aula, por exemplo, que iam com colar de ouro maciço que custava mais do que a nossa casa, que ganhavam motos importadas de aniversário. Então eu não aproveitei essa oportunidade, felizmente. Eu fui criada nesse contexto, mas eu não aproveitei essa oportunidade porque eu tive uma família íntegra, de caráter, que segue a linha do bem, do certo, do correto, e que nos manteve sempre muito longe desse contexto. E por causa disso, hoje eu não estou morta ou fui presa. Outra coisa que eu não fiz na minha vida foi ter continuado a ser manicure ou a ser atendente de loja como eu era no início da minha jornada. Eu trabalhei, inclusive, como camelô no Paraguai, daqueles camelôs que a gente vê aí naquelas reportagens. Quando eu tinha 15 anos, trabalhei lá. E eu não quis seguir isso porque eu sempre quis algo mais da minha vida. Eu sempre quis estudar. Eu não desisti da faculdade, apesar de ter que trabalhar durante o dia e durante a noite, porque o meu curso era de tarde, era vespertino. Esses 4 anos de muito esforço, de muito trabalho, me renderam vários pensamentos para desistir, mas eu persisti, eu não desisti. Assim como eu não desisti, por exemplo, de casar não, esse eu desisti, esse eu disse não, mas isso eu vou chegar lá. Eu não desisti, por exemplo, de fazer o meu mestrado, apesar de estar trabalhando 40 horas na mesma faculdade que eu havia me formado e passar por uma pressão constante de ter que estudar muito mais
porque eu tinha que dar aula para ensino superior para os colegas que haviam ficado para trás, mas que entraram comigo na faculdade. Eu não desisti disso. E aí vem a outra parte. Eu disse não para um casamento que já estava prestes a acontecer uma semana antes, porque eu tive coragem de assumir que eu havia me arrependido, de assumir que eu não estava pronta para aquele momento. E felizmente foi uma decisão acertada. Eu também não desisti do meu doutorado porque eu estava grávida na pandemia, trabalhando 40 horas. Então eu terminei, apesar de ter desejado desistir por muitas vezes, eu não desisti, apesar disso tudo. Durante madrugadas, escrevendo, digitando com uma mão, bebezinho recém-nascido, amamentando o bebezinho recém-nascido do outro lado, enfim. Isso tudo compõe um pouco do que eu sou. Eu não me conformei, eu não me acomodei como professora ao longo desses anos de docência, 15 anos de docência, eu não me acomodei porque eu acredito piamente nesse trabalho, nesse papel social da docência. E eu não deixei de ser uma mãe carinhosa, uma mãe presente, uma mãe ali sempre muito atenciosa para o meu filho, apesar de muitas vezes querer sair correndo, né? Porque, enfim, nem sempre nós estamos no nosso melhor dia. Esse não ser, não estar, não se conformar com a vida e muitas vezes receber não, como, por exemplo, eu não passei em um concurso público federal porque na época eu tinha 23 anos e a banca considerou que eu era muito nova. Eu também não passei em outro concurso público federal porque eu empatei com um outro candidato e o critério de desempate era idade. Pasmem, ele tinha 1 ano a mais que eu. E isso tudo faz com que nós pensemos sobre quem nós somos a partir do que nós não fomos. E esse é o exercício que eu queria começar a aula de hoje te provocando. Eu quero te provocar a refletir. Quem você não foi e quem você não quer ser. É muito mais fácil pensar por essa perspectiva do que pensar quem eu sou e quem eu quero ser. Às vezes, a frustração vem muito mais evidente nesse campo e a gente passa a olhar para a nossa história com muito mais orgulho quando nós pensamos quem eu não fui e quem eu não quero ser. Mas vamos falar pontualmente sobre o que vamos aprender hoje. Eu disse a você que nós iremos olhar aqui pontualmente para 10 pontos que vão te fazer falar com muito mais qualidade, com muito mais eloquência ao longo da sua carreira, dos seus encontros sociais ou profissionais. Que pontos são esses, tá? Nós vamos aprender um pouco mais sobre o papel do corpo na comunicação. A voz, nós olharemos sobre a voz, nós falaremos sobre movimento, como nos movimentar. Nós falaremos sobre gravitas. O que é gravitas? Como gravitas o que gravidade tem a ver com comunicação? O que gravidade, no sentido físico da coisa, tem a ver com comunicação? Isso é uma questão interessante que eu acho que você pode estar curioso. Vamos falar sobre objetividade, um dos pontos mais interessantes e mais difíceis que muita gente considera é falta de objetividade. Às vezes você tem uma ideia, mas essa ideia ela não é clara, não é objetiva o suficiente, você fica andando em círculos muitas vezes para tentar transmitir a sua mensagem. Como ser objetivo ao transmitir uma ideia? Além disso, como transmitir uma ideia de modo que o outro entenda e compre a sua ideia. Porque muitas vezes você quer o quê? Você quer pedir um aumento de salário, você quer vender alguma coisa, você quer convencer alguém de algo. E esse movimento da objetividade de como fazer isso tem a ver com um tópico que nós vamos estudar, que é o storytelling, tá? Como fazer isso através de contação de histórias.
Nós vamos olhar também sobre a questão do propósito, a questão da emoção e a questão da vulnerabilidade como um elemento importantíssimo quando você está falando em público, ok? Bueno, oratória. O que é oratória? O que é oratória de fato? O que eu estou falando? O que eu estou explicando quando eu falo em público? Quais são os mecanismos que eu utilizo, né? O que significa isso? Oratória é um termo muito antigo, tá? Ele vem da retórica clássica, mas isso aqui não é tema da aula de hoje. Eu só quero contextualizar para vocês que, de modo geral, a oratória é a arte de falar com eloquência. E o que é falar com eloquência? Na comunicação, nós temos uma tríade, tá? Que é fundamental, é essa tríade que significa o ato de comunicar. Comunicar depende de 3 elementos: um emissor, alguém que fala, um receptor, alguém que ouve, recebe, e a mensagem, que é esse elemento que transita entre um e outro. Essa tríade, emissor, receptor e mensagem, compõe o que a gente chama de comunicação. Eu não necessariamente tenho a comunicação, essa tríade, a mensagem pontualmente, como algo falado, tá? A mensagem pode ser escrita, ela pode ser apenas um som, ela pode ser uma imagem. Desde que eu consiga transmitir uma mensagem, a comunicação acontece. Ou seja, desde que o outro, o nosso receptor, entenda o que eu quis dizer, ali aconteceu comunicação. É por isso que quando você está no trânsito, por exemplo, você está dirigindo e você ouve um ruído atrás de você, uma sirene fazendo... Aquilo ali tem alguma palavra? Não tem. Não tem palavra nenhuma, mas te transmite uma mensagem, não transmite? Quando você está no trânsito e ouve uma sirene, a mensagem é: abre caminho. Isso é comunicação também. Então, quando eu entendo o que é comunicação, eu consigo entender com muito mais facilidade todos os meus recursos para me comunicar com outras pessoas. O fato, por exemplo, de eu fazer isso aqui, eu estou transmitindo uma mensagem, eu estou dizendo a você silêncio. É uma linguagem universal, mas a linguagem gestual, que também a gente entende, né, como linguagem não verbal, aquilo que não tem verbo, que não tem palavra, e que te ajuda a se comunicar. Vai fazer parte também da nossa aula. E aí, eu quero dizer para você que hoje a gente vai abrir essa maleta. Essa maleta nessa maleta, a gente tem as ferramentas que nós precisamos para nos comunicar com êxito, com qualidade, com encantamento ao longo da nossa vida. E eu começo abrindo essa maleta falando do corpo. E é isso que eu quero ensinar para vocês hoje. Estratégias para usar o corpo de modo a contribuir com a sua comunicação. O que você vai fazer quando você estiver falando em público? Você vai lembrar da professora Juliana e você vai desenhar mentalmente o que eu chamo de quadrado do poder. É um quadrado imaginário que você vai começar aqui no seu queixo e ele vai até o seu umbigo. É nesse quadrado imaginário, esse quadrado que eu chamo do quadrado de poder, que você vai centrar os seus movimentos, sobretudo os movimentos das mãos, ok? São nas mãos que nós atribuímos boa parte da harmonia da nossa comunicação. Não é aqui, certo? Em que eu cubro a minha expressão facial, que também é uma forma de transmitir mensagem, e também não aqui embaixo, que vai me dar aquela sensação de vulnerabilidade, no sentido negativo da coisa, porque eu vou falar sobre isso ainda. Ou de despreparo, tá? Muito menos braço cruzado, muito menos encostado em algum lugar. Postura, peito aberto, quadrado de poder e as minhas mãos aqui no meio.
O que eu faço com as minhas mãos? Elas devem estar em harmonia com a mensagem que eu estou transmitindo. Então, veja como eu estou fazendo. Eu, eventualmente, articulo as minhas mãos para contribuir com a mensagem que eu estou falando para você. Por que eu estou, por exemplo, com a manga puxada? Isso aqui é interessante, é muito valioso você prestar atenção, porque nem todos fazem isso. Quando você está falando em público, é muito importante que você tenha os antebraços e as mãos livres. Isso ajuda no entendimento da mensagem, no processo de gesticulação, te dá mais autoridade quando você está falando se movimentando dentro desse quadrado do poder. Tu tens mais autoridade, tens mais segurança e mais confiança ao falar. Muda totalmente. Testem, se você não usa isso, testa isso numa reunião, e isso vale não só para quem está em pé, quem está falando sentado também, tá? Se está falando sentado a uma mesa, por exemplo, o quadrado existe e ali você vai ficar também, ok? As mãos trabalham nesse sentido, punhos à mostra, sem pulseira que faz barulho, sem acessórios que chamem muita atenção. E aí a gente vai falar agora sobre cor, tá? Cor é importante também. Não pense que cor não é interessante quando você vai falar em público. Evitem estampas. O objetivo vai ser sempre que você chame a atenção à mensagem, certo? De modo geral. Então, tudo aquilo que contribui para o entendimento da mensagem e que não distrai o meu interlocutor, a minha plateia, está correto, ok? Então, se eu estou com uma roupa muito estampada, muito chamativa, muito brilhosa, eu acabo distraindo o meu público daquilo que é o mais importante, que é a mensagem que eu estou transmitindo. Veja também no que diz respeito ao batom. As meninas, por exemplo, podem usar esse recurso de uma forma muito importante, muito interessante. Porque quando nós usamos cores escuras, um vermelho, uma cor um pouco mais escura na boca, nós contribuímos para a leitura labial. E a leitura labial também é um recurso importantíssimo para a eloquência. Então, voltemos. Cores. Eu vou buscar manter cores neutras. De preferência, se meu fundo é branco, cor escura. Se meu fundo é preto, por exemplo, cores claras. Caso contrário, busque uma harmonia, tons mais pastel, mais claros, para ajudar na comunicação. Batom pode ser vermelho, mais escuro, fica ótimo, porque além de enfatizar e enriquecer o sorriso, ajuda na leitura labial. Muito bem. O que mais que eu precisava falar? Sorriso. E aí eu quero chamar a atenção de você, que é profissional, que trabalha ali buscando trazer seriedade para o seu dia a dia e tenta ser mais sério. Muitas pessoas acreditam que sorrir pouco traz mais profissionalismo, traz uma ideia de mais seriedade, né, no campo profissional. Isso é um erro tremendo. Nós temos no nosso cérebro, nós temos dispositivos que a gente vai chamar dispositivos espelho. O que é? São aqueles neurônios espelho, que tendem a refletir o outro quando sorri. Tente não sorrir quando você está vendo um vídeo em que tem uma criança sorrindo, por exemplo. Tente não sorrir quando você está vendo um vídeo em que há uma gargalhada gostosa. É quase impossível. Por quê? Porque nosso cérebro, por epigenética, está condicionado a espelhar esse sorriso. E isso faz com que o contexto seja muito mais agradável. Então, sorrir é fundamental quando nós estamos falando de comunicação. Todos que se comunicam com um sorriso no rosto atraem muito mais, cativam muito mais. E isso, obviamente, traz mais resultados.
Fale sorrindo, e se você estiver ouvindo uma pessoa e esse assunto for sério, obviamente, né, você não vai sorrir enquanto ouve. Fale sorrindo levemente, mas escute com uma expressão facial um pouco mais neutra. Muito bem. O olhar. O olhar, olho no olho, é uma das coisas mais difíceis de se fazer, não é? Normalmente a gente tem dificuldade de olhar no olho de pessoas que nós não conhecemos. Mas o olhar olho no olho provoca um fenômeno, inclusive epigenético, que inverte toda uma condição de estranhamento em relação às pessoas. O mesmo movimento, por exemplo, de quando você vai a um restaurante e você chama o garçom pelo nome e não por ô amigo, ô irmão, ô parceiro, seja qual for o termo que você utiliza. Se você chama o garçom pelo nome, você está dizendo a ele que ele existe, que você o reconhece, que você o valoriza. E isso reflete na forma como ele te atende. Ou quando você vai em uma loja comprar algum produto, o atendente chega até você, você tenta olhar, olha a plaquinha, fale com ele, chamando-o pelo nome. Você vai ver a diferença gritante de comunicação que vai acontecer ali. Haverá uma predisposição muito maior quando você faz isso nesses locais assim que você está entrando pela primeira vez e tem a oportunidade de identificar a pessoa pelo nome. Mas eu estou falando sobre olhar. O olhar funciona mais ou menos da mesma forma. Quando você olha uma pessoa no olho, você está demonstrando também que você está disposto a uma conexão, que você está disposto a estabelecer uma relação positiva, de cordialidade, de parceria, seja nos negócios, seja na vida social. Eu vou dar um exemplo, vou contar uma história interessante para vocês. Ouçam com carinho essa história. Está num dos livros mais importantes de oratória da modernidade. É a história de um gerente de uma loja, de uma rede de lojas, que decidiu um dia confirmar a teoria da importância do olho no olho. Então, o que ele fez? Ele pediu para os seus funcionários, tá? Ele dividiu, na verdade, os funcionários em duas lojas, tá? Da rede dele. Para uma loja, ele informou aos funcionários que eles estavam fazendo ali uma pesquisa de clientela, enfim, uma pesquisa de público, e que, a partir daquele dia, os vendedores deveriam anotar a cor do olho do cliente. E eles queriam, a desculpa que eles deram é que eles queriam descobrir que cor de olho a maior parte dos clientes tem. Qual foi o resultado dessa história? Os vendedores, óbvio, passaram, passaram ao atender a pessoa, olhar, mais no olho, prestar mais atenção no olho do cliente, com o objetivo de anotar ali, memorizar e anotar qual a cor do olho daquele cliente. Mas o efeito foi esse contato olho a olho. Os dados mostraram que a loja que teve esse movimento do vendedor olhar no olho do cliente vendeu muito mais do que aqueles que não fizeram isso, que não sabiam dessa ordem. Então, esse teste, de fato, foi, assim, para essa empresa, fundamental para mudar o seu mecanismo seu protocolo de venda, por exemplo. Então, passou-se a considerar com muito mais importância, veemência, a questão do olho no olho, tá? Então, a minha sugestão vai ser sempre essa. Sorria, olho no olho, mãos no quadrado do poder, te dando autoridade, peito aberto, porque assim você vai sentir muito mais segurança e ainda que você esteja nervoso ou nervosa, essa sensação de empoderamento que você vai receber vai diminuir essa tensão, essa adrenalina que você está sentindo. Perfeito. Movimento. Movimentar-se também é tão importante quanto a questão da expressão corporal, expressão facial.
Quando eu me movimento, eu ajudo a transmitir a minha mensagem. Então, pense o seguinte, você está, por exemplo, vamos imaginar que você vai dar uma notícia para a sua equipe da sua empresa, tá bom? Ou, enfim, em qualquer outro contexto, mas eu vou dar esse exemplo aqui agora. Você vai dizer para a sua equipe que a empresa está indo muito mal, que a empresa está passando por uma crise, por um momento muito difícil, e que esse momento, ele felizmente vai mudar porque vocês tiveram uma ideia incrível, e essa ideia vai levar a empresa para outro patamar, para um lugar em que haverá um futuro brilhante e eles poderão escalar muito mais no que diz respeito à receita. Então, veja o que aconteceu aqui. Eu, ao me movimentar, ainda que meu espaço aqui seja pequeno, o ideal seria que fosse um pouco maior, ao me movimentar, o que eu fiz? Eu deixei o presente ruim aqui e trouxe o futuro para cá. Eu demonstrei com o meu movimento um mapa temporal e que contribui para a memorização do meu público. O meu público, ao observar a minha movimentação, ao falar, percebeu, o momento ruim está aqui. E aqui está o futuro, está um momento bom. E esse movimento que eu fiz com as mãos de escalada também contribui para a mensagem. E de que forma que contribui? Porque quando eu ligo a visão com a audição, eu estou contribuindo para a minha memória. Então, essa memória visual se funde com a memória auditiva e você tem uma mensagem muito mais completa e eloquente para o seu público. Então, utilize as mãos, utilize o corpo, o movimento para contribuir para a imaginação, para a memorização, para criar um mapa mental no teu público. Com certeza vai fazer uma diferença tremenda do seu dia a dia, principalmente se você está em alguma reunião, se você tem que apresentar algum trabalho, trabalho acadêmico também, funciona muito bem, tá bom? Bueno, voz. Voz é interessantíssimo também, eu preciso que você ouça com carinho isso que eu vou dizer para você. A voz, ela tem um poder absurdo quando nós estamos falando em público. Primeiro, eu preciso ter a noção de espaço para ter uma ideia de controle de tom. Se eu estou num espaço amplo, eu vou projetar a minha voz falando mais alto. Se eu estou em um espaço menor, eu não preciso falar tão alto, eu vou controlar, eu vou contextualizar, diminuindo o tom da minha voz. Mas a voz também serve para persuadir, para dar toque para a sua plateia, para a sua audiência. Veja bem, você está falando e daqui a pouco você percebeu que o teu público ele está se distraindo, tá se dispersando, ou no celular, ou, enfim, fazendo alguma outra coisa, e você tem que apresentar aquela informação. Você vai usar estratégias de voz, como, por exemplo, falar mais alto e mais rápido. Se você falar mais rápido e mais alto, o público vai perceber que você tem alguma coisa muito interessante para falar e rapidamente ele vai mudar a sua postura. Vocês viram que eu acelerei um pouco, falei um pouco mais rápido e certamente se eu tivesse em algum contexto em que há pessoas distraídas, elas vão ficar assim, opa, perdi alguma coisa. E aí você já retoma o seu público, é uma espécie de toque de alerta. O mesmo vale para falar baixo e falar mais devagar. O efeito de falar mais baixo e mais devagar é que parece que você está contando alguma coisa mais confidencial. E isso também ajuda a atrair, a puxar a atenção do teu público. Oscile os tons de voz ao longo da sua apresentação, da sua fala. Isso faz com que haja dinamismo, haja movimento em relação à sua apresentação e a atração, a percepção do público, ao entendimento, à captação da mensagem. Porque ninguém merece
uma fala monótona. O que é monótona, né? Monotom, de um só tom. Falar assim, apenas em um só tom, é muito chato. E, de fato, é muito chato. Não seja essa pessoa. Seguimos. Gravitas. E aí eu quero contar para vocês uma história. Gravitas vem do latim, que significa literalmente gravidade. Centro de gravidade. Lembra que eu falei no início dessa aula sobre o que tem a ver gravidade no campo, né, físico da coisa com oratória? Bem, eu quero que você volte no momento dessa aula em que eu falei sobre o nosso quadrado do poder. Quando eu estou falando nesse quadrado do poder, eu estou com uma postura que me permite sentir autoridade, sentir confiança. Eu ativo o meu gravitas. O gravitas, ele é essa energia que faz com que você atraia a atenção do seu público. Mas, acima de tudo, o gravitas ele é ativado através da autenticidade. A autenticidade é um elemento que faz toda a diferença em qualquer contexto, principalmente na comunicação. O que é autenticidade? É totalmente diferente de espontaneidade. Eu vou explicar primeiro o que é autenticidade, em seguida eu vou fazer um contraste para que vocês entendam. Ser autêntico não é ser autoritário ou querer impor a sua opinião, a sua visão. Ser autêntico é fazer o que se diz e dizer o que se pensa. Isso significa que quando eu sou convicta daquilo que eu acredito, daquilo que eu entendo, que eu espero, eu vou buscar defender, eu vou buscar trazer para o meu momento, para o meu dia a dia, para a minha fala, para as minhas atitudes, essa minha verdade. Quando um orador se posiciona frente a um público com a sua verdade, ele ativa essa energia de admiração do público. Quantas pessoas verdadeiramente autênticas você não admira? Observe as pessoas que você mais admira. Um famoso, alguém na sua empresa, alguém no seu dia a dia, na sua família, e veja que características de autenticidade, de verdade que essa pessoa transmite, deixa revelar no dia a dia. Isso é o que você tem que descobrir e tentar fazer no seu momento de fala, no seu momento de expressão. Isso não significa, por exemplo, que tenha relação com o que muita gente confunde, que é a espontaneidade. Ele é muito espontâneo, ele é muito, assim, irreverente. Bom, não necessariamente isso significa ser autêntico. Autêntico é quando você gosta de música clássica e todos os seus amigos gostam de pop, e ainda assim você segue gostando de música clássica e ouvindo música clássica, apesar de sair com eles e apesar de ter uma boa convivência com eles. Você não se deixa influenciar por esse gosto, porque o seu gosto está muito decidido, ele está muito visível, muito claro para você. Se você, em uma reunião de trabalho, concorda com uma opinião e todos os demais não concordam com essa opinião, autenticidade é você manter-se firme à sua convicção, ainda que você não queira se desgastar discutindo, enfim, ou simplesmente acatar a opinião dos outros para evitar qualquer desconforto. A espontaneidade tem a ver com uma certa displicência, digamos assim, quando a gente está falando de comunicação. Você já teve em algum momento uma fala, por exemplo, você já foi em alguma palestra ou já assistiu alguma palestra em que o palestrante falou assim, gente, bom, hoje eu não preparei essa palestra, tá? Infelizmente eu não consegui preparar, mas eu tô aqui pronto para dar show. Essa pessoa acha, na verdade, né, essa pessoa espontânea,
fala o que vem à cabeça, né? Deixa rolar. Essa pessoa acha que está arrasando ao dizer, por exemplo, que não preparou aquela palestra. Mas a mensagem que ela transmite é essa mensagem de quem pouco está importando para se preparar, enfim, no que diz respeito àquele momento tão importante que você está lá sentado assistindo, gastando o seu tempo assistindo, e a pessoa revela na sua frente que não se preparou. E esse é um ponto importante. Quando você vai falar em público, você deve se preparar, independentemente da situação. Falar em público requer um preparo. Não que você tenha que ensaiar exaustivamente, mas você deve ensaiar, você deve preparar o seu roteiro, você deve se organizar. Por quê? Porque você tem que respeitar o seu público que está ali assistindo. Ele merece um preparo, uma apresentação digna da sua presença. Esse é o Gravitas. E aí, eu quero tratar sobre o objetivo, tá? Um dos pontos mais difíceis da comunicação, da oratória, é ser objetivo. A maioria das pessoas tende a andar em círculos, a contar histórias, né, que não são relevantes para o seu objetivo, que é incutir uma ideia. Então, se você quer se comunicar com clareza, eu quero que você preste atenção nesse dado. Estatisticamente, as pessoas têm entre 5% e 15% de capacidade de retenção da informação. Isso significa que se você tem uma ideia importante para transmitir para essa pessoa, para esse público, você precisa ser objetivo e manter apenas essa ideia como ponto principal. Não dá para trazer vários recursos, vários acessórios, vários elementos extra que não corroboram com essa mensagem. Porque ao fazer isso, você desvia o foco e aí aqueles 15% já nem é mais, já nem funciona mais. Então, o que eu quero dizer nesse sentido? Que ao ter que, por exemplo, pedir um aumento de salário, ao negociar com o cliente, ao falar em uma reunião, organize a sua fala de modo que a sua ideia esteja presente em todos os movimentos, em todas as etapas da sua fala. Não perca a ideia, ela tem que ser uma linha reta. Como que eu faço isso? Como que eu atraio esse meu público, professora? Se ele vai reter só 15% no máximo da mensagem que eu vou transmitir. Fazendo uma coisa que a humanidade faz desde mais de 2000 anos. Antes mesmo do livro, nós contamos histórias e nós nos envolvemos com histórias. O nosso cérebro, a nossa estrutura cerebral, ela está composta por um espaço, um lugarzinho aqui, que é historicamente programado para ouvir histórias e se encantar com histórias. E aí eu trago a concepção de storytelling. Storytelling é um nome que a gente usa e que basicamente significa contar uma história. Mas ele é muito utilizado nesse campo da comunicação, do marketing, né, para que as pessoas consigam ser convencidas de algo a partir de uma narrativa. E é isso que nós fazemos quando queremos transmitir uma ideia e temos uma certa dificuldade, principalmente se essa ideia tem um valor mais técnico, tem um valor mais complexo. Então, o que a gente vai tentar fazer? A gente vai tentar inserir essa nossa ideia dentro de uma história. Essa história pode ser uma história sua, que você viveu. Pode ser uma história de outra pessoa que te chamou a atenção e que te atrai, porque tem valor emocional para você. Pode ser a história da empresa, por exemplo. Enfim, depende do que você quer com o objetivo na sua mensagem, você vai mergulhar esse objetivo dentro de uma narrativa. E isso a gente aprende, isso tem técnica, tá? Eu estou só contextualizando para vocês, mas eu poderia facilmente
dar uma aula só sobre como construir storytellings a partir de objetivos de mensagens diversas. Por exemplo, vender alguma coisa, pedir um aumento de emprego, uma entrevista de emprego, isso tudo você pode usar storytellings para convencer, para atrair, fazer com que seu público absorva muito melhor a mensagem, a sua ideia central. Bem, a storytelling, ela está também relacionada, quando eu falo de cérebro, né, quando eu falo dessa nossa estrutura aqui, das nossas sinapses, dos nossos neurônios, eu quero tratar pontualmente sobre emoção, mas no sentido da motivação. Porque você tem uma ideia para transmitir. Você quer transmitir essa ideia a partir de uma história, porque você sabe que é a melhor forma de atrair. Nós historicamente, gostamos de ouvir histórias. É da nossa natureza gostar, se sentir atraído por história. Tanto que nós assistimos novelas, os clássicos literários ainda, até aqueles que não existia livro na época, as fábulas infantis, por exemplo, que vinham apenas da literatura oral, não existia registro escrito, elas perduram até hoje, porque é da nossa natureza gostarmos de história. Agora, eu quero que você pense no cérebro também a partir da sua estrutura primária, tá? Nós temos o que nós chamamos de cérebro reptiliano. É esse que fica mais vinculado ao lóbulo frontal. Esse cérebro reptiliano, que é o nosso cérebro primário, tá? O primata mesmo, aquele que é o mais rústico dos cérebros. Ele funciona a partir de dois mecanismos específicos. O fugir e o lutar. Tá? É por isso, inclusive, que muita gente tem medo de falar em público, porque encara esse momento de exposição, de possibilidade de julgamento, como uma ativação desse cérebro reptiliano. E ao ativar o cérebro reptiliano, você tem duas opções. Ou você luta ou você foge. Então, teu corpo se enche de adrenalina, tua voz começa a tremer, você começa a gaguejar, enfim, dá aquele pânico e muita gente não consegue falar em público por causa disso. Mais uma vez, isso é totalmente treinável e a gente consegue trabalhar, né, com esses efeitos negativos. Mas quando eu falo sobre esse cérebro crocodilo que nós temos, eu quero que você preste atenção em algo que faz parte da nossa natureza para nos motivar a crescer. Se você está aqui assistindo essa aula, muito provavelmente te interessa o fato de aprender a crescer na vida. E, nesse caso, eu estou te ensinando a aprender a crescer na vida através da comunicação. Porque se você usa essas técnicas para se comunicar no seu trabalho, no seu dia a dia, você vai se tornar uma pessoa muito mais carismática, vai ampliar a sua rede de contatos, vai ampliar suas possibilidades de negócio. Isso tudo influencia no seu futuro. Então, nós, naturalmente, nos movimentamos para crescer, para escalar na vida, a partir de dois gatilhos, tá? São 3 gatilhos da motivação, mas eu quero chamar atenção a 2. O primeiro, o desejo. Eu desejo algo, então eu vou atrás desse algo para alcançá-lo. O segundo, o medo. Eu não quero que algo aconteça, então eu vou fugir desse algo. Eu vou buscar sair desse medo, dessa situação. Por exemplo, eu desejo comprar um carro novo. Então, eu vou avançar porque esse desejo me motiva. Eu não desejo, por exemplo, deixar de prover a minha família. Eu tenho medo de deixar de prover a minha família. Então, eu vou avançar para que isso não aconteça. E esse sobe através do medo e do desejo, em algum momento, para algumas pessoas, chega no limite. Certo? A pessoa já não tem mais tantos desejos e já não tem mais tanto efeito do medo. O que não é o meu caso e não é o nosso caso aqui, eu acredito, né? Porque nós não estamos milionários e também, né, não alcançamos lá o nosso limite do desejo. Quando uma pessoa chega nesse movimento que ele já está
confortável, digamos assim, de tanto que escalou entre desejo e medo, ela ativa o terceiro gatilho, que é o que eu quero que você pegue comigo agora, que é o gatilho do propósito. O que é o propósito nesse contexto? O propósito é quando você já atingiu aquele desejo que você gostaria e você precisa se satisfazer para ter mais motivação. E essa satisfação, ela vai se dar a partir de um propósito que é fazer para um terceiro, para uma comunidade, para um grupo de pessoas, para, enfim, uma ONG, seja qual for a sua escolha, a contribuição para que essas pessoas consigam fazer esse mesmo movimento. Desejo, medo, desejo, medo. Então você projeta já no outro esse apoio de escalada na vida, certo? É por isso que muitas pessoas, muitos famosos, milionários, acabam investindo em projetos sociais, por exemplo, porque eles já alcançaram tanto que agora o propósito é outro. Algumas pessoas não precisam chegar lá num topo para cumprir o seu propósito ou para estabelecer um propósito na vida. E é uma das coisas que eu faço hoje na minha vida. Eu tenho um propósito, esse propósito é o que está fazendo justamente eu estar falando com vocês aqui. E, embora eu não tenha alcançado lá em cima, né, o topo, para estar confortável, eu já estou trabalhando no meu propósito. A minha pergunta para você vai ser: qual é o seu propósito? Nesse caso, lembre-se que o propósito não é unicamente para você. Ele pode te ajudar, mas ele tem que pensar no social, pensar no outro também. Beleza. E aí, a gente está falando sobre comunicação, sobre como se expressar, como contar histórias de uma forma envolvente, porque nós sabemos que as pessoas retêm entre 5% e 15% de informação daquilo que você transmite para elas. Se as pessoas têm essa capacidade muito pequena de retenção, eu preciso criar estratégias para puxar a atenção dessas pessoas, para colar no peito dessas pessoas ou na mente dessas pessoas aquela minha ideia. E a melhor forma de fazer isso é através da emoção. Nada mais eficaz para tocar alguém do que provocar nessa pessoa a emoção. Não necessariamente uma emoção, né, algo triste, fazer chorar. Pode ser algo incrível, de fazer sorrir, de fazer gargalhar, de se sentir motivado, enfim. Depende do que você quer. Mas uma coisa é certa, quando eu determino que a minha comunicação ela vai estar preparada para provocar a emoção no meu interlocutor, eu tenho 80% de chance dessa pessoa reter a informação que você quer e muitas vezes comprar a sua ideia. De que forma eu estabeleço isso? Eu quero que você pense que a emoção ela é algo inerente à condição humana. Quando nós nos conectamos com outras pessoas, quando nós nos relacionamos com outras pessoas, nós sentimos muitas vezes o que a gente vai entender por empatia. E a empatia não é se colocar no lugar do outro. Isso é um fato. Ninguém consegue se colocar no lugar do outro, porque cada pessoa é uma, cada pessoa sente as mesmas situações, as mesmas condições, os mesmos eventos de forma diferente, porque cada um tem uma bagagem, tem uma maleta gigante nas costas que representa toda a sua história. E essa história que faz com que nós sejamos quem somos hoje, reflete na forma com que nós reagimos a determinados eventos. Então, quando, por exemplo, você perde um ente querido, e alguém diz para você, eu sei o que você está passando, ainda que essa pessoa tenha perdido também um ente querido, ela não sabe o que a pessoa está sentindo, né? Eu sei o que você está sentindo, ela não sabe exatamente o que a outra está sentindo, por quê? Porque a outra tem toda uma maleta gigante nas costas que representa a forma como ela reage, como ela sente os eventos da vida. Então, você pode ter uma ideia, você pode se colocar nesse lugar solidário, junto àquele teu amigo, aquela outra pessoa, mas jamais sentir aquilo, colocar-se no lugar do outro, tá?
Então, quando eu estou falando em emoção, eu estou falando de empatia, eu estou falando de conexão humana, que faz parte desse movimento de relação. Quando nós nos relacionamos, nós estamos, obviamente, mantendo um contato, uma conexão, e a partir do momento que a pessoa sente uma conexão comigo, ela sente uma boa energia, ela sente uma empatia, ela vai ter mais facilidade de ser convencida, de entender, de acatar, de aceitar as minhas ideias com muito mais qualidade, com muito mais efeito, tá bom? E isso me fez lembrar de um caso, de uma história, eu já estou terminando a nossa live, vamos para o último tópico. Isso me fez lembrar de uma história do Rick Elias. Eu coloquei essa imagem de um avião aqui, porque eu quero contar essa história que para mim foi um divisor de águas. Essa história mexeu tanto comigo que eu trouxe para apresentar para vocês hoje. Imagine uma pessoa que está num avião, ela está quase chegando ao seu destino e simplesmente começa a ouvir um tac, 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 um barulho muito forte dentro do avião e uma fumaça entrando para dentro do avião. Pouquíssimo tempo depois, ele, que estava logo nas primeiras fileiras, ouve o comandante falar a seguinte frase: preparem-se para o impacto. O Rick imediatamente teve certeza que iria morrer, porque afinal de contas, ele não ouvia mais o barulho do motor, os motores haviam apagado, não tinha mais motor no avião, eles estavam caindo, era um Boeing, ele tinha certeza que ia morrer. E quando o Rick percebeu que ia morrer, ele entendeu 3 coisas que eu acho muito interessante que eu queria compartilhar com você. São 3 verdades que o Rick descobriu quando estava prestes a morrer, quando o seu avião estava caindo. A primeira verdade é que você, quando está na iminência da morte, não tem medo de morrer. Você tem uma tristeza apenas, uma tristeza profunda por deixar de viver todas as coisas que você ainda gostaria de viver, mas principalmente você passa a entender, a refletir sobre aquelas pequenas coisas que você deixou de fazer, que poderiam ter te feito feliz, por compromissos, por escolhas que na verdade não eram bem suas. A segunda coisa que o Rick descobriu foi que há sempre uma ideia de que a morte é algo que está lá para frente, que vai acontecer, ainda falta muito. Porque nós, ocidentais, temos essa ideia de não pensar muito, né? Nós temos essa cultura de não pensar muito na morte. E ele parou para entender que a morte está sempre aqui atrás e que ela pode aparecer a qualquer momento. Isso faz com que o Rick tenha mudado, isso fez com que ele tenha mudado a forma de agir. Porque, afinal de contas, ele teve uma segunda chance, ele sobreviveu. E eu vou contar qual é o voo que ele estava. Ele sobreviveu. Então ele percebeu que, por exemplo, se tem um vinho bom em casa e tem uma companhia boa, ele vai abrir. Ele decidiu que ele não mais ia deixar de fazer coisas que ele gostava para o futuro. Ele passou a entender o viver agora. A terceira coisa que o Rick entendeu é que nós, naturalmente, somos pessoas que buscamos satisfazer os nossos egos. E que muitas vezes, quando nós estamos numa discussão, por exemplo, nós fazemos de tudo para comprovarmos que estamos certos. Por exemplo, se eu estou discutindo com o meu marido, a minha intenção vai ser sempre convencê-lo de que a minha opinião está certa. Quando, na verdade, eu estou provocando um desgaste com alguém que eu amo e que não vale a pena. O Rick entendeu, e de fato eu concordo,
que não vale a pena colocar o ego. É mais fácil, na visão dele, ser feliz do que tentar parecer estar certo, do que tentar convencer de estar certo. Esses três pensamentos, esses três ensinamentos que o Rick traz, mexeram bastante comigo, porque são coisas que fazem parte do meu dia a dia. Coisas que eu, na verdade, comportamentos que, na verdade, eu fazia o tempo todo e que agora estou tentando converter, né, a partir da perspectiva dele. O Rick estava no voo 1549, lá em Nova York, naquele voo que pousou no Rio Hudson. Não sei se vocês já ouviram falar, inclusive tem um filme, Sully, né, que é o nome do piloto que fez essa manobra impressionante, né, que foi pousar no Rio Hudson. Rick sobreviveu e hoje ele conta essa história com muita beleza, inclusive dizendo que o propósito da vida dele depois disso foi ser pai. Ele já era pai de uma menininha e ele passou a entender a grandiosidade dessa função, né, desse papel de pai, e a vida dele se transformou muito a partir dali. Eu quero provocar vocês com essa história para pensar o seguinte: se você estivesse nesse voo, se você estivesse na iminência de perder a sua vida, mas por um milagre, como aconteceu com ele, sobrevivesse, o que você ia fazer? O que ia acontecer com você? O que você ia mudar na sua vida? E se você está falando, se você está aqui querendo aprender alguma coisa, é porque algo a mais você já busca. Vamos tentar organizar isso de uma forma que te traga esse equilíbrio, que te traga esse lugar tão desejado. E eu finalizo a nossa aula falando de vulnerabilidade. Estar vulnerável, muitas vezes, é algo que as pessoas buscam, entendem como algo negativo. Uma pessoa vulnerável, as pessoas muitas vezes entendem que é uma pessoa frágil, que está prestes a sofrer algum tipo de agressão, algum tipo de sofrimento. Mas a vulnerabilidade, no contexto da comunicação principalmente, é um ato de tremenda coragem, é um ato de muita força. Porque uma pessoa que se coloca frente a um público, como por exemplo eu estou fazendo aqui agora, ao vivo, para, enfim, qualquer um que quiser entrar, ouvir a minha fala, isso é um ato de coragem. É um ato de vulnerabilidade, mas de coragem. Eu estou mostrando os meus erros, estou mostrando as minhas qualidades, os meus defeitos. Eu comecei essa live falando sobre quem eu não fui, todos os nãos que eu recebi na vida, todos os nãos que eu tive que dar. E isso tudo compõe quem eu sou e me coloca aqui de peito aberto para que você possa julgar, para que você possa tomar as suas interpretações como bem entender. E isso é se colocar vulnerável. E todo ser humano gosta de sentir que o outro também é como ele, que nós somos vulneráveis de modo geral, que naturalmente somos vulneráveis. E isso provoca aquilo que eu coloquei ali como conexão. Quando alguém sente que está conectado com você, ele sente que você não é uma máscara, que você não é uma mentira. Ele sente essa sua vulnerabilidade e ele se identifica. Então, quando eu digo que eu estou aqui de peito aberto e que vocês podem me julgar da forma com que vocês acharem melhor, eu estou sendo corajosa e eu ativo a emoção, que é um dos nossos pilares aqui atrás da comunicação. E ao contar uma história sobre quem eu sou, eu mostro o meu propósito, eu conto essa história a partir de uma narrativa que é minha, que é sobre mim. E eu utilizo os meus elementos, a minha maleta de ferramentas, para me ajudar a fazer isso. E ao fazer isso, eu te ajudo
a se comunicar melhor. É isso que eu tinha para hoje. Agradeço muito de coração a presença de vocês por terem ficado nessa 1 horinha aqui comigo. Eu tenho certeza que de alguma forma eu pude contribuir e eu desejo imensamente que vocês continuem acompanhando o meu conteúdo, as minhas lives. Por quê? Porque embora eu ofereça um serviço, embora eu ofereça mentoria e curso de comunicação, o que eu quero aqui não é vender algo para você. Eu quero me conectar com você. Eu quero que você saiba que eu estou aqui, que eu posso te ajudar. Eu quero que você me conheça. E se algum dia você sentir necessidade, que você me procure, porque eu estarei com certeza muito disposta a estabelecer essa parceria e te ajudar a escalar na sua vida profissional e social. Um abraço e boa noite.